Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. O futuro é zero emissão. Aqui é o Paulo Silveira e eu teria parado depois de vender o PayPal, hein? Aqui é o Maurício Linhares e eu quero a minha picape gigante toda elétrica. Aqui é o André Breves e eu vou pra Marte ajudar os mutantes com o Douglas Quaid. Wait, abra sua mente. Aqui é a Azaghal e ele está no caminho de se tornar um super vilão. Sim, nerds! Estamos aqui em mais um episódio do Nerd Tech, uma parceria entre Jovem Nerd e Alura Cursos Online de Tecnologia, sempre, todo mês falando sobre tecnologia aqui, cara, em primeira mão. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito é uma história em desenvolvimento. Como o Azaghal falou, será que Elon Musk vai ser um super-herói ou um super-vilão da humanidade? Super-herói com certeza não. Certamente uma figura que vai marcar a história da humanidade. Será que vai marcar? Será que vai durar essa loucura ou vai ser esquecida, varrida? Vamos falar um pouco sobre vida e obra. Quem é Elon Musk? Como ele chegou aqui e o que ele propõe para o mundo? Muito bom! Em primeiro lugar, o Elon Musk é um super nerd. Ele é um nerd de computador, nerd de games. O cara gosta de jogar Overwatch, o cara programava jogos quando eu era moleque. Enfim, vocês sabem mais do que eu, né? O Paulo tava com medo da gente ficar muito tempo no início da vida dele e não chegar nos finalmente. Porque essa história dele é vasta no início, antes do PayPal, porque ó, ele é muito conhecido por fazer parte da PayPal Mafia, que é o grupo de fundadores do PayPal que vendeu, todo mundo ficou multimilionário. E depois dessa grana do PayPal que o Elon Musk começou a aparecer com essas empresas inovadoras, com a Tesla Motors, com a SpaceX, com, sei lá, Solar City, com a Boring Company, etc. Ele tinha falado sobre tudo isso, mas antes disso tudo, antes quando ele era lá o nerdinho na África do Sul, fazendo jogos de computador. É aí que a gente começa? Cara, se brincar, dá pra começar antes. Nos avós dele, entra um avião de um motor só, do Canadá, e vão pra África do Sul, morar na África do Sul. Eles vão pilotando esse avião do Canadá até a África do Sul. Eles foram pilotando? Foi, pilotando. O avô e a avó dele eram pilotos. A avó não era oficialmente piloto, mas ela pilotava o avião também. Então os dois foram trocando de lugar. Caraca! Pilotando o avião do Canadá até a África do Sul. Então é uma família que tem um histórico assim de coisa louca, e ele cresceu ouvindo essas histórias, né, dos avós dele, que tinham essa vibe de vamos fazer. E às vezes eles iam no final de semana, pegavam um avião, iam pro meio do nada, no meio da África, paravam lá, passavam o fim de semana lá e depois voltavam pra casa. A infância dele teve muito essa coisa de exploração, de conhecer outras coisas, e teve muita coisa complicada também. O pai dele é uma pessoa que, ele mesmo diz, né, uma pessoa que é muito problemática. Ele fala muito que isso terminou traumatizando ele e o irmão dele, e provavelmente muitos dos traços pessoais que ele tem vêm também da criação que ele teve, né, porque o pai dele sempre foi uma pessoa muito estrita, sempre foi uma pessoa que ele até chega a falar, né, que o pai dele foi muito estúpido, no nível dele não querer nem que o pai dele fique perto dos filhos dele. Caraca! Então o pai dele não tem muito contato com os netos. Caraca! É uma parada louca, assim, a família, toda a construção, né, dele, ele sempre tinha essa coisa na cabeça de que ele queria sair da África do Sul, que ele queria fazer outra coisa da vida dele, ele queria fazer alguma coisa maior, e essas coisas, os foguetes, eles vieram junto também, porque ele tinha muito essa coisa de gostar de ficção científica e essas viagens, mas o foco dele sempre foi essa parada de eletricidade. Gente, o Azaghal tem razão mesmo, né? É a biografia de um super vilão. Tô falando. Daddy Issues. Eu tô falando. Tá tudo lá. Pois é. E ele tinha esse plano, né, de coisas elétricas já desde muito cedo. Isso não foi uma parada que o pessoal olha, né, pra Tesla hoje e pensa que ele não fundou a Tesla, né? Ele entrou na Tesla como investidor e depois tomou a empresa dos caras. Quem é que faz isso? Ele tomou uma dessas também, né? Ele também tomou um chute na bunda, ele tomou 2 grandes chutes na bunda, né? Então não é uma coisa assim... Ele tá dos dois lados aí, né? A treta não é só pro lado dele, tem a treta pro outro lado também. Então ele tem essa parada, esse foco louco, essa parada que todo mundo fala, que às vezes você tá falando com ele, ele para, ele começa a olhar pro tempo e ele esquece da realidade. O pessoal, nas entrevistas, muita gente que ia fazer entrevista pra Tesla e SpaceX, eles recebiam um manualzinho dizendo, olha, você vai sentar pra conversar com o Musk, ele não vai perceber
perceber que você tá lá, ele não vai fazer contato visual com você, né, na maior parte das vezes, e ele vai ficar no telefone, vai ficar no computador, mas eventualmente ele vai falar com você. Fica lá sentado, que vai acontecer, ele vai fazer entrevista com você na hora que chegar o momento. Vai tomar no cu, cara. Ah, não, meu irmão. Eu não compro isso nem fudendo, cara. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. O que mais relevante do início da vida dele pré-PayPal, pra gente falar aqui? Como o Maurício falou, ele era louco pra sair lá da África do Sul, né? E como a mãe dele é do Canadá, ele brigou bastante pra conseguir a cidadania canadense, e com 17 anos ele e o irmão, só os dois, pro Canadá, pra fazer a faculdade lá. E também, no final das contas, ele queria mesmo ir pros Estados Unidos, então ele achou que era mais fácil entrar pelos Estados Unidos pelo visto canadense. E aí, pouco tempo depois, em 92, ele foi estudar física e administração lá na Universidade dos Estados Unidos. Universidade dos Estados Unidos. Ele veio pra UPenn aqui na Filadélfia. E aí ele se formou com 2 graduações e mais uma undergraduate de economia. Foi fazer uma pós na Stanford em física aplicada. E aí não durou 2 dias lá, né? Com 2 dias, tava na época do internet boom lá, ele largou a faculdade e foi empreender lá, fundar a primeira empresa dele junto com o irmão em 95 lá, a Zip2. Que era o quê? Era tipo uma página amarela. Tinha bastante conceito que depois veio aparecer. Tinha um pouco de página amarela, tinha um pouco de Google Maps. Isso em 95. Quando a tecnologia nem tava boa pra isso, ele já sacou isso naquela época. Então ele fazia a parte de anúncio de página amarela, fechou bastante convênio com os jornais lá, pra poder anunciar as empresas como se fosse página amarela. Na época que ele tava no Canadá, ele chegou a estagiar num banco, acho que o Banco da Nova Escócia, e ele percebeu uma coisa interessante. Os Estados Unidos estavam garantindo compra de papéis de dívida de países da América do Sul. E ele dizia que, tipo, se o papel tivesse valendo, eles pagariam, no mínimo, né, pelo menos eles pagariam, tipo, uns $10 no papel da dívida desses países. E ele percebeu que os papéis do Brasil, especificamente, estavam valendo 5. Aí ele chegou pro chefe dele e disse, porra, se a gente comprar esses papéis aqui, o governo dos Estados Unidos vai ter que pagar 5, e a gente vai ganhar 5 em cada um desses papéis que a gente comprar, então vamos pegar aí $2 bilhões canadenses, comprar todos os papéis da dívida do governo do Brasil e obrigar o governo dos Estados Unidos a cobrir e eles lucrarem 100%, e no fim das contas a galera do banco disse, não, isso é treta, não dá certo mexer com isso aqui. Mais na frente, quando ele vai começar a abrir essas paradas de banco, né, quando ele vai criar o banco que eventualmente vai juntar com o PayPal, ele lembra dessa parada e olha, a galera do banco não sabe trabalhar, eles não querem ganhar dinheiro, eles estão lá sentados, querem só descansar e fazer a coisa acontecer. Mais uma montada aí no super vilão que o Azaghal quer que ele se transforme no futuro. Não entendi essa parada dos títulos de dívida. O governo americano, ele garantia um valor mínimo na venda, mesmo que o papel estivesse valendo menos. E aí a treta dele lá com o gerente falou, cara, é o governo dos Estados Unidos que tá garantindo, ele não vai dar calote. Mesmo assim, o gerente dele achou que não ia dar certo. Ah, tá, caraca. Mas a dívida tava mais barata? Os papéis estavam mais baratos do que o mínimo que o governo... Tava mais barato do que o valor garantido. Clássico caso de arbitration, né? Quem percebe arbitration ganha dinheiro em cima do negócio. Era legal? Ele comprava... Era legal, né? Era legal, mas pegava mal pro banco fazer uma coisa dessas, mas era um movimento legal. Parece que é uma esperteza, né? Tipo, foi espertão aqui. Alguém deve ter sido esperto e deve ter feito isso também na época, né? Só não deve ter ficado público que isso aconteceu. E aí ele fez o próprio banco dele pra fazer essas coisas. Pois é. Ele vendeu essa empresa Zip2 pra Compaq lá em 99 por 340 milhões, né? Ele e o irmão embolsaram o dinheiro. Puta que pariu, 340 milhões? Milhões. Mas de dólares ou dólares canadenses? É importante, sabe? Aí ele já ficou milionário aí. E aí, pouco tempo depois, ele fundou a X.com, né? Aí começa a obsessão dele pelo X, né? Toda empresa dele tem que ter X. Que nem o Ike? Que é isso mesmo? Ike. É. O Ike também. Ué, você não lembra quando o Ike falou assim, vocês ainda um dia vão me reconhecer que nem vocês começaram a reconhecer o Elon Musk? Uma frase do Ike. Caraca, mano. Então, é X.com? Isso. Ele já imaginou ali fintech, ele já começou pensando em banco digital. Isso em 99. Nossa. E pouco tempo antes dele fundar a X.com, teve uma outra empresa chamada Confinity, que aí é a galera do PayPal Mafia, o restante do pessoal, né, com o Peter Thiel comandando lá. Eles fundaram a Confinity. Lá em 2000, um pouco tempo depois, fizeram a fusão. E a Confinity é que tinha o produto que virou o nome da empresa, que é o PayPal, né, que era um pagamento online, meio de pagamento online, para passar dinheiro de pessoa para pessoa. E depois dessa fusão, o Elon Musk virou CEO da PayPal. Aí tem aquela história famosa, né, que quando juntou, ainda se chamava X.com, né, X.com. Depois que eles mudaram
mudaram pra PayPal. X.com virou o PayPal, é isso? Isso. Primeiro ela fundiu com a Confinity Ah, tá. Ele numa fusão. e continuou chamando X.com. Ah, tá. Ok. Tinha um produto chamado PayPal. Tá. Ele se tornou CEO depois da fusão, né? E aí, numa viagem de avião, de férias, a famosa frase dele que não tire férias. Durante a viagem das férias, o Peter Thiel juntou com o pessoal ali do board e tiraram ele como CEO. Então foi o chute na bunda que ele tomou lá no ainda X.com. Quando ele tava de férias. Quando ele posou, ele sabia que não era mais o CEO. Mas isso aqui dá se ter muito sócio, muito inteligente e muito inescrupuloso. Por um lado é bom, todo mundo é muito Eficiente. e tem muita fome, né? Mas, amigo, É um comendo o é outro. ó, dog it's dog. Essa é a parada. E na real eles se odiavam, né? Porque eles estavam no mata-mata pra ver quem ia sobreviver. Ah, é? O PayPal Mafia era assim? Esse merge do PayPal com Da Confinity. da Confinity com o X não foi um merge tranquilo. Foi um merge porque eles estavam dando dinheiro pra todo mundo que abre conta, do mesmo jeito que a gente tá vendo as fintechs fazendo agora, né? Se você abrir sua conta, você ganha 100 pau de dinheiro pra você, de cashback pra você gastar. Então o pessoal, eles estavam fazendo isso. E o X era maior que o PayPal na época. E no fim das contas, o que aconteceu foi que os boards e os investidores chegaram, olha, se a gente continuar fazendo isso aqui, porque eles estavam só tocando fogo em dinheiro pra ver quem é que ia ser o vencedor no final, que tava naquela época que no mercado de tecnologia, meio que o que a gente tá vendo hoje, né, que todo mundo queria virar monopólio. Se entendia que o objetivo de todo mundo, é até uma coisa que o Peter Thiel fala muito, é que todo o objetivo de toda a plataforma era virar um monopólio. Então, eles queriam ver quem é que ia ser o monopólio final do banco na internet. Se ia ser o PayPal, né, ou se ia ser o X, e os investidores chegaram, olha, minha gente, a gente tem que levantar a bandeira branca e a gente vai ter que se juntar pra fazer o negócio acontecer, e os caras do PayPal, eles tinham mais interesse em fazer isso acontecer porque eles já estavam efetivamente quebrados, né? Eles não tinham mais pra onde correr, eles não iam conseguir pagar os salários da galera nas próximas semanas, e o Musk ainda tinha dinheiro, ele ia conseguir. Então, eventualmente, se o Musk tivesse decidido, não, a gente vai pro fogo mesmo aqui, provavelmente ele teria matado o PayPal ali e o X teria sido o grande vencedor no final. Mas os investidores chegaram e pra apaziguar os ânimos, olha, vamos juntar aqui e a gente bota o Musk em cima, ele vai entrar com mais dinheiro, mais participação e ele entra como sendo o CEO. Mas não foi uma fusão tranquila, né? Essa animosidade, ela continuou por muito tempo e muita gente se ressentiu dele ter ficado como CEO no PayPal, porque a galera olhava pros outros fundadores e diziam, não, eles é que foram os caras que construíram a coisa toda e esse cara aqui chegou só pra tomar o lugar, que é uma história meio recorrente na vida dele, né? Ele tem... Isso aconteceu na Tesla também, que também teve essa treta e ele ficou como sendo o vilãozão da história. Ah, mas aí eles venderam o PayPal. Isso, eles venderam o PayPal pra eBay por um bi e meio. É por isso que chamava PayPal Máfia, porque na máfia não tem amor. Todo mundo se odeia. Cobra engolindo cobra. O Musk, que tinha a maior parte, ele embolsou mais dinheiro, mas todo mundo do PayPal Mafia saiu com dinheiro, e aí começaram os investimentos deles na maioria das startups lá do Vale do Silício, né, que levou a dominância. Mas não era... Quanto? Você fala assim, eles saiu com mais dinheiro. Parece que ele saiu com, sei lá, R$200. Quanto dinheiro? Ele saiu com uma fortuna inacreditável. 250 milhões. Da primeira, da Zip2, ele saiu com 22 milhões. E do PayPal, ele saiu com 250 milhões. Nossa, mãe do céu. Ele era um dos sócios. Sim. Foi muito dinheiro, cara. É, impressionante. Caraca. Mesmo não sendo mais CEO. Eu nunca queria ter sido CEO. Eu ficava só com os milhões. Pra mim tava ótimo. Pois é. E aí, com a grana do PayPal, na verdade, com a grana do IPO do PayPal, né, quando fizeram o IPO, um pouco antes de vender pro eBay, ele já pegou uma grana ali e aí ele fundou a SpaceX. Inicialmente, a ideia dele era mandar como se fosse uma horta lá pra Marte. Ele não entendia como é que, com toda a corrida que teve espacial na década de 60, como é que hoje tava morno, né? Ninguém falava mais de viagem interplanetária. Porra, eu não entendi. É fácil, porque era só por causa da Guerra Fria, caralho. Esse era o único motivo da corrida espacial. Não, mas ele é um nerdão e ele fala assim, eu quero isso não, eu quero espaço. Esse negócio do espaço é só vaidade. pouco. O cara, Todos esses caras, pouco, Jeff tudo. Bezos, Tudo. Esses caras vão torrar todo o dinheiro deles nessa merda. Nunca bem vão ver um possível, centavo de volta. É bem possível mesmo. Esse projeto dele aí, que era o Mars Oasis, né? A ideia era mandar uma estufa lá pra Marte pra tentar cultivar plantas lá de maneira remota e tal, pra ver se despertava o interesse de novo em viagem interplanetária. E aí, ele olhou como é que tava o mercado, quem que conseguia mandar foguete pro espaço e tal, e viu que era a Rússia. E aí ele fez uma viagem pra Rússia, juntou uns caras que entendiam disso lá nos Estados Unidos, viajou pra Rússia, e aí nessa primeira viagem ninguém levou ele a sério. Falou que você tá querendo comprar um foguete pra... Claro que não. O cara chega na reunião, não olha pra ninguém, fica no celular. Como é que você vai levar um cara desse a sério?
E aí ele voltou puto, tentou mais uma vez, voltou pra Rússia de novo, e aí deram um preço pra ele, mas deram um preço absurdo. Ele falou, cara, não tem como custar isso. Aí na viagem de volta, lendo um livro sobre foguetes, ele fez um cálculo ali de padeiro, mas no caso dele é um padeiro físico, né? Não é um padeiro qualquer. Ele fez uma conta de padeiro ali e viu que menos de 3% do valor que ele estava cobrando seria o custo pra construção, de acordo com as contas dele. E ele falou, cara, tem como a gente fazer isso. Aí ele resolveu fundar a SpaceX, que a ideia era fazer uma produção verticalizada, né? Eles cuidaram de todos os aspectos, o que não era comum no mercado, na indústria espacial. Cada empresa fazia um pedaço do foguete. Ele viu que se ele fizesse todas as partes, usasse a filosofia do Vale do Silício ali e economia em escala, ele conseguiria, pelas contas dele, reduzir em pelo menos 10 vezes o valor da viagem espacial. E esse número condiz com alguma coisa hoje em dia? Hoje em dia, sim. Para as viagens militares, né, que são as mais caras por alguns requisitos que os militares colocam de segurança e tal, ele cobra 10 vezes menos do que a concorrente lá nos Estados Unidos. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. Uma coisa que saltou os olhos com a SpaceX, uma coisa que foi inédita para a maioria das pessoas, foram os foguetes retornáveis, né? O primeiro estágio do foguete retornar e pousar de forma autônoma, vertical, assim, que nem os desenhos do Pica-Pau antigamente, sei lá, esses desenhos da foguete pousando em pé de volta, né? Na plataforma em terra, e depois ficou mais famoso ainda, depois de várias falhas catastróficas, pousando em balsas também autônomas no mar, que com o objetivo de reduzir. Eu lembro que eu li que esse retorno autônomo reduziria em 30% o custo de reutilização de um foguete, em vez de você simplesmente jogar o primeiro estágio no mar de paraquedas e você ter que resgatar no mar e recuperar, né, ele todo, etc, para o reuso. Dessa forma, ele pousando em pé, você conseguiria reduzir em 30% esse custo de reutilização do foguete. Essa foi a maior inovação da SpaceX, foi realmente construir o foguete gastando 10 vezes menos do que... Quando ele viu que dava pra reduzir, ele começou a olhar as ineficiências e assim, uma que realmente saltou aos olhos dele foi essa questão. Ele faz uma analogia que é perfeita, né? Imagine que a cada viagem de avião que você fizesse, quando chegasse no destino, o avião fosse destruído e tivesse que construir outro. Ele falou, cara, é o que acontece na indústria espacial. Geralmente, os foguetes fazem uma viagem, muito pouco se aproveita pra lançar ele de novo. Mas, por exemplo, os boosters do ônibus espacial, eles eram todos recuperáveis. Eles caíam no mar de paraquedas, né? Eram rebocados e recondicionados e tal, mas, enfim, aí era caro, porque cai no mar, cheio de água, sal, etc e tal. Você recondicionar isso pro uso de novo é um trabalho. Mas é a mesma coisa, pousa o avião na água toda vez. Imagina, o avião fica submerso, você tem que tirar, rebocar o avião e recondicionar o avião inteiro. Tirar os corpos. Exato, botar um perfume. Mas, tipo assim, isso foi a parada mais impressionante, pelo menos visivelmente, que a gente fez assim, caraca, isso é uma tecnologia completamente nova, nunca vi isso acontecer na vida, que coisa fantástica. É a única empresa que faz isso. Ele viu que para realmente conseguir reduzir o valor, teria que manter o máximo possível intacto o foguete para poder reaproveitar. E esse já teve foguete deles recente que já fez 2 viagens, o mesmo foguete, só fizeram um refurbishment ali e mandaram de novo pro espaço. Os foguetes da Blue Origin, lá do Jeff Bezos, da Amazon, eles não fazem isso. Ele é o dono da Amazon, foda-se. Não, mas ele tá contratando gente o suficiente da SpaceX que eventualmente ele vai conseguir fazer isso também. Quero ver o dia que ele vai fazer delivery em Marte no dia seguinte. Você é membro Amazon Prime? Amazon Galaxy. Esse é o objetivo. Por isso que ele tá fazendo os foguetes, ó. O Elon Musk vai fazer plantação em Marte, o Jeff Bezos vai entregar. Entregar do Whole Foods. Tesla Motors, ele não foi fundador, vocês falaram. Ele chegou como investidor e acabou virando dono da empresa, é isso? Pois é. Ele tinha interesse, né? Ele tinha escrito um artigo há muito tempo atrás, na época da escola ainda, sobre como o futuro seria tudo ser elétrico, né? Que o mundo deveria se eletrizar. O cara escreveu a redação e pronto, ele tinha interesse? Então, a lenda que ele vende é essa, que ele tinha essa coisa desde criança. Eu vou resgatar minhas redações, então, caralho. Foi um paper na época que ele tava na universidade, não foi redação. Foi tipo, faz um business case, eu acho que na época ele fez quando ele tava na escola de administração aqui, porra. Zero emissions, rapaz. Esse tem que ser o nosso futuro, senão fudeu. Pois é. E ele escreveu esse artigo como se fosse um business case, né? De por que seria importante, o que era que seria possível de fazer, como é que a gente deveria investir, porque era paper de universidade pra ele criar um plano de negócio, né? Pro futuro. Então ele tinha essa coisa na cabeça, mas ele tava ocupado com
a SpaceX nessa época. A Tesla estava surgindo mais ou menos ali de quando a SpaceX finalmente pega e consegue mandar o primeiro foguete. Então ele estava ocupadíssimo com a SpaceX e ele já comentava com a galera que ele tinha esse interesse de fazer investimento em carros elétricos. Ele tinha conhecido uma empresa que fazia um carro elétrico já lá na Califórnia, mas os caras não estavam pensando em fazer um carro realmente pro grande mercado de carros. Era tipo, você contratava eles faziam o carro e botava na mão de você e não era um carro bonito. Era carrinho de brinquedo elétrico mesmo que os caras faziam. E o interesse dele, ele não estava muito interessado nessas coisas. O pessoal às vezes trazia pra ele não. Até que ele pega, né? Ele se pega com os caras que começaram a Tesla. Era outra visão que eles tinham. Eles estavam com essa visão de que eles queriam fazer um carro foda, um carro esporte, e eles iam usar esse carro esporte, o investimento de produzir inicialmente o carro, né? Carro esporte, para poder financiar a construção dos carros um pouco mais baratos. Então eles queriam entrar no mercado com o carro foda e depois trazer o carro baratinho. Então, o primeiro carro foi o Roadster, justamente esse carro esporte elétrico caríssimo, mas ele entra antes do Roadster ser produzido, né? Ele entra só quando é tudo era um conceito, né? Ele entra antes. Ele liderou a maioria dos rounds de investimento Series A, Series B. Ele que botou mais dinheiro lá e por causa disso ele acabou sendo apontado como chairman da Tesla. Foi aí a partir daí que ele entrou pra Tesla. Os fundadores lá, o Martin Berhard e o Mark Tarpenning, eles conheciam muito de bateria, de elétrico e tal, mas conheciam um pouco de mecânica, de construir carro em si, né? Eles entraram com a ideia de, depois de olhar como era a linha de produção dos carros a combustão, que cada parte do carro tinha um fornecedor específico, assim, que eles achavam que seria montar um Lego, fazer um carro seria montar um Lego. Eu pego o pneu de não sei quem, pego o chassi de não sei quem e tal e montaria. Uhum. Mas viram que no fundo não era isso. Quando começaram realmente a fazer, foi o que o Elon começou a entrar mais na empresa quando ele viu que estava muito difícil de sair o primeiro carro deles, né? Apesar do Roadster, o primeiro carro, ele tem um chassi da Lotus, né? O chassi é de fora, o que é deles mesmo é mais a bateria e o motor. Como ele tava vendo que não ia sair o carro, depois de muitos anos ali, o pessoal tentando e não passando em teste, e o freio falhava, e o projeto, eles foram adquirindo a experiência, mas o projeto demorou bastante tempo para ficar viável. Aí foi a vez dele, né? De dar um pé na bunda lá do fundador, que era CEO na época, e ele assumiu a Tesla com a ideia de lançar o Roadster, né? Em 2008. É claro que fazer o Roadster, o primeiro carro, deve ter sido um desafio, mas eu vi ele recentemente em entrevista, talvez seja uma coisa de perspectiva depois da experiência que ele ganhou montando uma linha de montagem, que ele falou assim, montar um carro protótipo elétrico, um carro novo e tal, é fácil. Difícil, muito mais difícil do que isso, é você montar uma linha de produção em massa deste carro, porque você tem que projetar máquinas específicas, não é só o carro, você tem que projetar as máquinas que vão fazer em quantidades suficientes de suprir um mercado em massa, entendeu? Tipo assim, projetar uma fábrica de carros, ele falou que é um desafio muito maior do que projetar um carro. E a confiabilidade que você tem que ter, né? A primeira caixa de marcha que eles receberam pra colocar no Roadster quebrou na primeira troca de marcha. Que marcha? Carro elétrico? Ainda tinha. Não sei como é que tá hoje, mas a primeira caixa de marcha que eles tinham, ele tinha que trocar, porque o que é que eles queriam? Eles tinham essa parada do carro tinha que fazer 0 a 100 muito rápido. Uhum. Roadster, carro de corrida, tem que ser pau. Só que depois que ele atingisse essa velocidade, ele tinha que trocar pra próxima marcha, que é tipo a marcha de levar o carro tranquilo, né? Caralho, o carro tinha de 0 a 100 de primeira. A ideia deles inicial era essa, era fazer ele de 0 a 100 de primeira e depois ele trocava pra ficar mais tranquilo. E era elétrico, né? Elétrico. E primeira troca de marcha, 40 segundos na estrada, a caixa de marcha vai pro caralho. Ela fritou, maluco. Ela fritou. Assim. E eles tiveram muito problema porque, do mesmo jeito da SpaceX, né? Quando o Musk entra na SpaceX e vai pra produção, ele diz, ó, a gente vai fazer o motor e o resto a gente compra de fora. E, eventualmente, eles perceberam que não dá pra fazer isso. Fazer a logística de você trazer todo mundo pra produzir e, principalmente, produzir na velocidade que eles precisavam, dificilmente a galera conseguia. Então, muita coisa, do mesmo jeito que aconteceu lá na SpaceX, que eles tiveram que trazer quase tudo pra dentro. A SpaceX faz hoje quase 90% das coisas que vão no foguete. E nenhuma das outras empresas faz isso. Uhum. Todas as outras empresas contratam um monte de outras empresas pra fazer o serviço e com a Tesla eles foram passando pela mesma coisa, porque ninguém entregava o produto do jeito que eles queriam, ou com a qualidade que eles queriam, ou no tempo que eles queriam, né? Que pro Musk tudo é sempre pra ontem. Então o prazo já tá estourado quando ele chegou pra você. Então ele já tá chegando pra você pra entregar e ele nunca achava que os fornecedores trabalhavam rápido o suficiente. Então eles tiveram que mexer muita coisa e também o clássico de todas as startups ali no Vale do Silício, ninguém entende de porra nenhuma do negócio. Então a galera que fundou a Tesla não sabia construir carro, o Musk não sabia construir carro, não sabia de foguete, também não sabia nada de banco, mas a galera vai, quebra a cara e às vezes consegue. Muita gente também quebrou a cara, né, no meio do caminho, mas o Musk ele teve mais sucessos do que fracassos aí nesse caminho de lá pra cá. Mas inicialmente o objetivo deles era só produzir a bateria e nem o motor, né? O motor eles iam comprar o motor da AC Propulsion, que era a empresa que fazia esses carros
carros elétricos de testes, mas eventualmente eles terminam fazendo a coisa toda quase que de ponta a ponta pra fazer funcionar, porque um dos planos no finalzinho, antes do Musk tirar o Eberhard como CEO, era que eles produzissem o carro na Ásia, as peças iam ser produzidas na Ásia, inclusive a bateria, aí isso aí ia ser chipado pra Inglaterra, pra montar no chassi de um Lotus, e da Inglaterra ele seria importado pros Estados Unidos pra eles terminarem o carro nos Estados Unidos. Já quando a empresa tava quase sem um centavo no bolso pra conseguir continuar, veio um cara de um dos investidores e ele chegou pra ver, né, como é que tava a logística, o que tava acontecendo com a empresa. Ele perguntou, não, e aí, como é que tá o custo de produção do carro? Os caras, não, a gente constrói um Roadster aqui com, parece que era $68 mil. E eles estavam vendendo a 90 mil na época, né? Então eles tinham aí um lucrozinho. Porra, tá maluco. Razoável, né? Não, pouquíssimo. Produzindo a 68? Pois é, mas era o lucro que eles estavam tendo na época, mas era o primeiro carro, né? O cara, não, vamos desenvolver a tecnologia aqui. Peraí que fica pior. Aí ele descobriu que a galera não tava usando o software de colocar as peças que o carro realmente ia ter com os preços reais, né? Então a galera não gostava de usar esse software que cadastrava o custo das peças, ou quando a galera cadastrava, chutava um preço que eles achavam, tô comprando uma aqui a 1.000, quando a gente for comprar 5.000 vai ser 10 centavos pra gente colocar. Então os caras estavam chutando preços irreais que não existiam dentro do mercado. Quando eles foram realmente fazer a conta de quanto ia custar pra produzir esse Roadster indo na Ásia, passando na Inglaterra e entrando nos Estados Unidos, era mais de $200 mil que eles iam gastar na produção de cada carro. Então eles estavam devendo a cada carro que eles vendessem, eles iam dever $110 mil do processo todo. Então a empresa tava um cabaré, ninguém sabia o que estava acontecendo, eles não entendiam o que é que eles estavam fazendo. O lance todo deles foi a tecnologia de bateria, que foi o grande pulo do gato da Tesla, é uma coisa que praticamente até hoje, né, o pessoal tem dificuldade em replicar. Eu queria perguntar sobre isso, porque o carro elétrico não é um conceito novo, ele nasceu junto com o conceito do carro lá no século XIX, só que nunca rolou porque, enfim, carro com motor de combustão interna muito mais barato e toda a economia do século XX floresceu nisso. Então o carro elétrico sempre existiu, mas ele nunca bombou, nunca foi algo viável de mercado de massa. O que mudou em relação a isso foi o custo da bateria, porque a bateria sempre foi uma parada cara. A redução do custo de produção da bateria? Ela ainda é cara, né? Ainda é cara, mas ela era inviável antes, né? Não só a redução do custo, como a autonomia. A autonomia, sim. A Tesla domina essa tecnologia de bateria, tanto que ela fornece para vários outros fabricantes de carros elétricos também. Tem o Gigafactory dele, que eles estão abrindo fábrica ao redor do mundo para fabricar essas baterias. Mas o grande lance mesmo que eles tiveram foi da autonomia, porque aí passou a ser viável você ter um carro para viajar uma distância média, né? Acho que o Roadster lá no começo ele tinha uma autonomia de 380 km, mais ou menos, por carga. Obviamente a autonomia era um problema e a falta de postos de carga, né? O que adianta? Eu vou viajar 100 milhas, mas aí eu vou ficar sem bateria e acabou, queimo o carro. E uma das coisas que hoje, né, nos Estados Unidos, pelo menos, é notável da Tesla é que existem postos de abastecimento de energia de outras empresas, etc, mas a Tesla domina esse mercado nos Estados Unidos e é um asset, eles falam que é o asset maior da Tesla é esse, eles terem a distribuição de postos ao redor do país inteiro, o que dá autonomia. Mas a Tesla é uma empresa maneira, que faz carros legais, rápidos e com autonomia e tudo mais, mas ela não é ainda empresa super segura e que deu certo. Ela ainda tá num momento que o investidor tem horas que fala assim, aí, que até sair o modelo 3 e não conseguia fazer carro, a fila é de 4 anos. Aí ele começou a fabricar o modelo 3, não entregou ainda o que prometeu, mas fez uma diferença na movimentação da empresa, que deu um alívio, porque até então era só esse negócio de torrar dinheiro. E era torrando dinheiro? Foi um alívio de leve, né? Eles continuam desesperados pra atingir os objetivos e assim, eles perceberam que a tecnologia de baterias, né? Porque a bateria que eles usam é a bateria que a gente tem no computador hoje. Então eles perceberam que eles não precisavam inventar uma bateria diferente. O pulo do gato foi juntar todas essas baterias e de um jeito que fosse seguro, né? Eles até, logo no início, eles pensaram, não, a gente só junta as baterias. Aí um cara teve a ideia de perguntar, mas e se uma bateria dessas estourar? O que acontece? Foram, né, pro estacionamento, pegaram as baterias, fizeram uma filinha de baterias, estouraram uma e todas as outras saíram estourando juntos e foi tipo um acidente nuclear lá. Nesse estacionamento com essas baterias estourando. E os caras pararam assim, porra, a gente tá sentado em cima dessas baterias testando esse carro. É explosão solidária, né? Era uma explosão. Então eles também tiveram que desenvolver uma parada que fizesse com que essas baterias não explodissem e matassem o cara, né? Que ninguém quer tá andando dirigindo um carro que na verdade é uma bomba termonuclear, né? Ele tem essa parada também de que os outros criadores, né? O outro carro elétrico famoso mesmo é o Prius, da Toyota, o híbrido, né? O Prius foi provavelmente um dos primeiros
primeiros, assim, a virar carro de massa, carro híbrido, rodando um motor elétrico e um motor a gasolina que todo mundo viu e todo mundo vê. Mas não é aquele carro que você olha e você pensa, eu quero ter um Prius. Eu preciso de um Prius. Uhum. Ninguém olha pra um Prius e, pô, eu tenho meu sonho de consumo é ter um Prius na minha garagem. Eu vou ficar quieto, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Tu tem um Prius, tá brincando comigo? Ai, ai. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. A Tesla se posicionou no mercado como uma marca de desejo, né? Não, eu preciso ter. Em primeiro lugar, porque era impossível ter. Esse é o primeiro momento. Eles criaram um carro foda, bonito, né? Os modelos S, X e Y, né? Não, S, X, 3 e o Y que vai lançar ainda. Isso. Tirando o 3 eu acho feio. Mas os outros são bonitos. Porque o 3 é bem simples, né? Os outros são bem bonitos. Que isso? 3 bonitinho. Não. Toda a vida. É assim. Não. Aí, caralho. Comparado ao Prius, Sim, tudo é referencial. Mas esses são carros que chamam atenção, né? E aí, essa parada, você olha que bonito, quero um, não pode, entra na fila. Puta, fica um hype monstro, então, mas, né? Mas se inscreve na fila pra mas ter o carro, super carro, Roadster, o caralho. Roadster nem faz mais, né? Faz, vai lançar um modelo novo aí, 2020. Ah, é? Mas cadê o esquema do sexy? O sexy... É Sexer, é isso? Não, o Roadster não entra nesse esquema do sexy. Né? Porque o Roadster... Vocês sabem esse lance do sexy, né? Os nomes dos livros, né? Dos carros, S3XY. É isso. Sexy. É. Era pra ser o modelo E, mas não Mas rolou. a Ford tinha registrado um modelo E, e aí ele não pôde registrar o modelo E e ele botou 3, que é o E ao contrário, mas agora com o lançamento do modelo Y ele vai formar o Sexy. Antes era Sex, era pior. Antes era Sexy, pois é. Mas o Roadster, ele falou que não entrava porque ele não foi produzido em massa que nem esses carros são, mas aí eu acho que agora... Nenhum desses carros é produzido em massa, a não ser o 3. Verdade, o 3... Então é da cabeça dele, o Roadster não é porque eu não quero. Não, é porque não forma Sexy. Ele pode fazer o Roadster e depois fazer o modelo U, e aí ele fala, are you sexy? Uma coisa que eu queria falar sobre esse negócio de ser sexy, é assim, o modelo 3, quando ele anunciou o modelo 3, ele era o primeiro carro que realmente estava num preço mais, entre aspas, acessível. Tem isso ainda, maior. porque os outros têm um preço porque maluco, o né? Roadster custava 110 mil, o modelo X custava 85 mil e tal, o S também custava isso, 100 mil, uma coisa assim, e o modelo 3 ia custar de 35 a 40 mil dólares, que eram, era tipo a metade do preço praticamente do que ele tava vendendo os carros antes, né? A parada é que é um carro, todos esses modelos são caros comparados a similares à combustão. Exatamente, né? Ainda é um carro de luxo. Mais do que um carro de luxo, é um carro de exclusividade. Essa é a parada. Mas então, porque quando você tem um carro desse, passa na rua, tu olha lá um Tesla, sabe? Mesmo modelo 3, então, você olha o Tesla ali. Mas é engraçado que a presença do Elon Musk à frente da Tesla e esses lançamentos super desejados meio que começou a formar um espelho do que era a Apple com o Steve Jobs, entendeu? Aquela marca desejada, entendeu? Quando ele anunciou o modelo 3, ele fez uma fila. Eu lembro que ele falou assim, ele fez pra entrar na fila você tinha que pagar, sei lá, $1.800, alguma coisa assim. Era tipo uma entrada pro carro, né? E ele ia entregar em 2 anos depois do anúncio. Ele fez uma fila que ele basicamente financiou com essa fila, com essa entrada, todo o primeiro batch de produção do modelo 3. Então isso foi genial, foi maneiríssimo, cara. Parabéns. Isso prova que a marca Tesla era uma marca de desejo. O americano, eu vou te falar, cara. O cara bota 1.800 pau na frente. 2 anos. 2 anos antes. Exatamente. E fala, garantiu o meu, vou te falar. É porque nos Estados Unidos não tem juros. E aí o cara, o dinheiro, se ele botar debaixo do colchão ou der na mão do Elon Musk, dá lá mesmo. Exato, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente não tá falando, a gente tá falando só do fato do carro ser elétrico, a gente não tá falando que outro ponto de interesse que chamou muita atenção das pessoas, que era uma inovação junto com o fato do carro ser elétrico, mas que é completamente separada do fato dele ser elétrico, que era o carro ser autônomo. Mas peraí, quando ele entrou, não tinha nada disso. Era uma empresa que fazia carro por encomenda. Não. Quando ele entrou, a empresa já queria fazer produção em massa, mas eles compravam o motor de uma galera que fazia carro pra encomenda. O negócio deles é a bateria. Esse era o business. Mas eles já tinham a bateria? Não, eles estavam fazendo a bateria. Esse cara pegou só o nome. Ele entrou ele falou, eu gostei desse nome, Nikola Tesla
Tesla, é isso aí. Isso é nome de carro elétrico. Vou entrar nessa parada só por causa do nome. Mas a gente vai achar uma redação dele de colégio, vocês vão ver. Nada, ele falou que ele é mais fã do Thomas Edison do que do Tesla, porque o Thomas Edison sabia, apesar de ser um filho da puta, ele sabia vender. Olha aí o vilão que é mais fã do Olha o vilão aí, ó. Olha o Exato. papo de vilão aí, ó. Ele sabia vender o negócio O dele. cara é tão vilão que o cara gosta do Edison e usa o nome do Tesla. Filha da puta, né, cara? Mas olha só, isso que eu tô falando, cara. A grande inovação que chamou a atenção do público foi esse negócio do carro dirigir sozinho. Isso Que é verdade. outra parada. Isso é realmente um puta diferencial. Do carro ter 8 câmeras, ter sensor de ultrassom, cacete, ter Tem essa câmera dentro do inteligência. carro, você não pode nem transar dentro do carro. Como é que é? É, tem uma câmera dentro do carro, o Elon Musk fica te Tem vendo. uma câmera escondida dentro do carro lá, que ninguém sabe pra que serve. É pra ele ficar de voyeur. Se o carro tá estacionado com sensor de movimento ativo, a câmera liga no quarto do Elon Musk. Mas então, essa foi outra inovação da Tesla, né? Não só o carro elétrico, a bateria e tal, mas o carros autônomos, né? O carro que você tem que pagar pela atualização. Não paga, não. Paga. Teve atualização de bateria, que era software, e pra você receber a atualização de bateria no seu carrinho, você tinha que pagar, porque agora é muito software rodando no carro. Isso é outra coisa que você não vê nas montadoras tradicionais. O Tesla, ele tem, tanto porque o carro é muito mais simples em termos de mecânica, né? O motor elétrico, ele tem bem menos peça, bem menos coisa pra se preocupar, que eles tiveram muito mais preocupação na parte de mídia e software do carro, né? Aqui nos Estados Unidos, você pode comprar um SUV de $35 mil que não tem Apple, o do carro, né? O Android Auto e o CarPlay. Não tem. Você tá pagando $35 mil num carro e você tem aquela telinha micro que não vai pegar nem o seu celular, né? E todo Tesla vem com aquele iPad gigante ali no meio do console pra você fazer. Então, eles têm muito mais preocupação nessa parte de software, no nível que eles podem fazer isso. Eles podem chegar pra você e dizer, olha, aqui se você quiser receber essa atualização nova que aumenta a sua bateria aí em 50 milhas, você paga aqui e você recebe o software direto no seu carro. DLC. Pois é, DLC. Carro com DLC. O Tesla é um carro com DLC. Inclusive o famoso Ludicrous Mode, né? Que libera lá a aceleração de 0 a 100 em 3, 4 segundos. É algo que você pode fazer o upgrade depois. Você paga embaixo do DLC lá. Mas tem várias atualizações, por exemplo, eu conheço gente que tem Tesla lá, o Carlin Stroll, e tem várias atualizações que simplesmente vem. O cara vai lá, tem atualização aí o carro passa a reconhecer cone na rua, entendeu? O negócio do Summon, aquele negócio do carro, tu já viu o nego testando isso? O carro vai até você, ele sai da vaga e vai até você. Isso foi uma atualização gratuita que rolou aí pra quem tinha Tesla, não pagou nada. O carro não fazia isso, agora ele faz, e quem tinha ganhou essa atualização. Eu acho maneiro isso, tipo assim, um carro que, porra, vai melhorando, tu comprou um carro e aí o carro melhorou, e tu não pagou mais nada por isso, né? Essa da bateria eu não sabia, mas essa do Summon, e aí eles dizem que agora vai ter uma atualização que o carro vai poder dirigir na cidade, reconhecer sinal fechado, placa de pare e tal, que até hoje o autônomo é só em estrada, né? Ele não reconhece, ele não vai dirigir numa rua de cidade, né? Pelo que eu sei, se você deixar o carro no autônomo e o sinal fechar, ele vai reto e vai te fuder. Mas eu acho incrível, tipo assim, pra mim a maior inovação, além do carro ser elétrico, é essa parada do carro ser todo inteligente, etc. Isso é realmente uma visão futurística. Bem futurística, exato. Principalmente porque o modelo, né? Porque eu lembro que alguns anos atrás se discutia essa questão do carro autônomo e se falava de botar sensores nas autoestradas, né? Para o carro enxergar e conseguir se comunicar, e que seria necessário que os outros carros tivessem sensores também para eles irem se falando e tal. Não existia uma visão de modelo independente de carro autônomo, né? Exato. Ele sempre dependeria, e claro, ele ainda depende. Você teria né? Se você estiver na estrada de terra, ele não vai dirigir. Mas você teria que equipar todo o sistema em volta do carro, né? Pra ele funcionar autônomo, né? E com o Tesla, com câmera e combinação de sensores, você não precisa, né? Mas não é só câmera, né? Tipo, você tem que estar numa estrada que esteja com a pintura ok. Não, né? Tem que estar pintado. Pega uma BR aí do Brasil. Daquele jeito. Aí fudeu, aí o carro fica maluco. Ele vê buraco? Você não vê buraco, amigo. Ele não anda no... Exatamente. Isso, inclusive, é uma das coisas que o pessoal fala hoje, é que é muito fácil você enganar um carro, pintando uma placa, botando alguma coisa em cima da placa, coisa que um ser humano, né, rapidamente ia perceber que foi alguém que vandalizou a placa, o carro ele simplesmente não percebe. Então, apesar da gente ter avançado muito nesse tipo de coisa, e o Musk ele tá prometendo para 2021 a frota de táxis completamente autônomos que ele vai lançar no país, é difícil acreditar que ele vai atingir, né? Apesar de que ele conseguiu eventualmente todas as coisas que ele queria fazer até hoje, né? Então, pode ser que esse aí ele consiga entregar, né? Não vai sair em 2021, mas ele pode estar no caminho certo. Mas é bem complicado, principalmente dentro de cidades, em ambientes que você não tem controle sobre o que é que as pessoas estão fazendo, né? No
no ambiente, você deixar um carro desses dirigindo sozinho. Essas coisas vão acontecer em ambientes mais controlados, né? Tipo, não vai acontecer na microcidadezinha mesmo, porque não vai ter porquê, né? Mas assim, em autoestradas, etc. Ou grandes centros, tipo São Francisco, né? Certamente vai ser um polo de testes. É possível que rode, que funcione, né? E eu acho que o futuro é esse. Mas eu queria atentar uma coisa, né? Eles falam que o carro realmente tem zero emissão, né? Ele não emite nenhum gás, ele é elétrico. E aí, por exemplo... Diferente dos passageiros, só pra... Não tem, acho que a Suécia ou Finlândia, eles têm um projeto de lei que até 2030, sei lá, eles querem banir os carros de combustão interna totalmente para que todos os carros esse projeto de lei é muito bonito, mas ele não existe tecnologia ainda pra cumprir a lei, né? Tem muito carro. Aqui nos Estados Unidos a gente tem... Carro de golfe não conta. Então, mas assim, essa é a grande questão, né? A gente não tem carros do jeito que as pessoas querem que o carro seja. Você vai ter um Nissan Leaf, você vai ter o Volt da Chevrolet, que saiu de linha agora. Então, existem opções de carros elétricos, mas a gente não tem opções de carro elétrico pra classe média que quer ser chique, né? O cara que quer comprar um Volvo, um Porsche, uma BMW, na real, a única opção que ele tem é a Tesla. Não tem nenhum outro fornecedor que produza carro nesse nível pra essa galera, e essas empresas, elas estão bem lentas na produção. A Ford anunciou há pouco tempo atrás o Mustang F, né? O Mach-E, que vai ser é tipo um SUV elétrico que eles estão lançando. Apesar de ser possível, e a gente tem muito carro, principalmente pra quem tá na cidade. Hoje, se você mora dentro de uma cidade aqui nos Estados Unidos, provavelmente vai sair muito mais barato pra você comprar um carro híbrido ou um carro 100% elétrico. Não tá tão caro. Se você não quer andar no SUV de 7 lugares. Você quer um SUV de 7 lugares, aí tira o escorpião do bolso, né? E paga 90 mil aí pra comprar um X. Mas você consegue comprar um carro popular, elétrico, e rodar ele dentro da cidade tranquilamente na maior parte do país. Mas eu queria atentar só um fato de, tipo assim, é muito bonito esse negócio do zero emissão. E eu sou fã da Tesla, acho foda e tal, mas não é zero emissão. Você tem que emitir pra fazer. Não só pra fazer, mas se você liga o carro na tomada e a energia que tá carregando o carro veio de uma usina de carvão, não é zero emissão. Exato. Né? Você só tá tirando o cano de descarga do carro e tá botando ele em outro lugar. Agora, pode ser... Mas se for usina nuclear. Aí sim. Mas assim, pode ser que a rede elétrica que abastece o Tesla ou qualquer outro carro elétrico, a produção de carbono pra encher um tanque, entre aspas, seja menor do que se você estiver gastando... A zero é zero? Zero não é, entendeu? Pode ser menor, mas não é zero. Ainda mais se a rede elétrica que estiver carregando os carros elétricos for um híbrido de carvão e, sei lá, gás natural e nuclear e etc. Aí você diminui mais ainda a emissão de carbono por milha, né? Mas de qualquer forma não é zero, não é, né? Então esse negócio da Suécia lá que quer ter zero carros com emissão, beleza, bonito, você vai ser super verde, mas eles são exportadores de petróleo, pra caralho. Então o que tá financiando esse mundo de zero emissão é o petróleo que eles vendem e vai ser queimado lá fora, né? Mas aí não é problema dele. Não, então... mas você entendeu? Aí acabou. Que não é bem zero emissão, eles estão financiando isso, queimando petróleo no país dos outros. Essa que é a parada. Aí. Mas todo mundo vai fazer isso, né? O petróleo, ele tá financiando o crescimento em todos esses lugares. E a tinta do carro do Elon Musk é feita de quê? Também vai ser feita disso aí. Isso aí vai depender muito da matriz energética e também das vantagens, né? O Musk, ele ganhou muito porque o governo americano, principalmente durante os governos do Obama, ele investiu pesado nesse tipo de coisa e deu muito crédito. Ele fez empréstimo com o governo americano, ele recebeu incentivo fiscal para que o pessoal comprasse carro. Então, tem muitos estados aqui nos Estados Unidos ainda tem incentivos fiscais pesados para você comprar carros ou híbridos ou 100% elétricos. Então, isso também é outra coisa que ajuda muito a manter esse mercado funcionando e convencer as pessoas, não, vale a pena eu pegar um carro desses aí. E tem lugares, você pega países como a Islândia, que eles têm esse foco em remover esse tipo de coisa, que para eles não faz diferença, toda a energia elétrica, de todo jeito. Para eles é até melhor não ter que importar petróleo, porque eles podem produzir toda a energia localmente mesmo, então é muito melhor para eles e até para países como o Brasil, que tem uma matriz energética que era até pouco tempo atrás, era muito limpa, né? Hoje a gente não tá mais tão limpo quanto era no passado, mas pro Brasil também seria muito bom a gente ter uma frota maior ou um investimento maior em carros elétricos, porque seria mais eficiente e provavelmente ia trazer menos poluição pro país. Gente, é muito papo, mas eu queria... A gente não falou do túnel. Então, é isso que eu queria falar da Boring Company. Da viagem pra Marte.
Não falou da rede de satélite que ele quer fazer em volta do planeta pra... Esse é bom. É, porque é vilão, super vilão total. Essa rede de satélites, inclusive, tá gerando uma treta. Eu tenho amigos que são astrônomos. Essa semana eles já começaram a compartilhar fotos dos observatórios aqui no chão, os observatórios que ficam dentro do planeta, né? E eles já estão começando a ver os satélites passando e estragando foto. Um dos meninos compartilhou uma foto que tinha uns CCDs que eles estavam praticamente queimados. Mas o satélite, ele passa tanto na frente do CCD que mesmo no CCD que tá quase queimado, dá pra ver o rastro do satélite. Então os caras estão tirando foto do universo e tá estragando as fotos da galera por causa desses satélitezinhos que ele tá colocando. Hoje o Starlink tá com 120 satélites, mas a previsão é de mais de 7 mil, né? Mas que satélites são esses? Isso eu não sabia. Tu não tá sabendo de nada, tá dando dinheiro pro cara? E não tá sabendo de nada. Toda vez que sobe um foguete, ele gosta de satélite, maluco. E o nego não tá vendo. O cara tá jogando com satélite e quer botar 7 mil satélites em volta, fazer uma malha. Aí depois ele ativa os lasers direto. São 7 mil alvos por segundo. Esse cara é uma máquina de extermínio. Ninguém vai escapar desses satélites do Musk. Mas é a internet pro mundo. A ideia é essa, né? A SpaceX vendia as viagens para as outras empresas lançarem satélites. E ele tinha uma boa margem, né, no foguete, ele cobrava um valor lá, recebeu uma margem, mas ele percebeu que as empresas que lançavam o satélite tinham uma margem muito maior que a dele. Ele falou, cara, por que eu vou ficar vendendo viagem para essas empresas? Eu mesmo vou lançar satélite, porque se eles têm uma margem de ganho assim, mais do que eu tenho. E aí que ele fez o Starlink. A ideia dele é usar essa grana para financiar a viagem para Marte. Vai ser uma rede de satélites para oferecer banda larga oficialmente, né, em lugares distantes. Essa parada, tipo, botar satélite de quem tem grana, bota e foda-se, é isso? É terra de ninguém ainda? O espaço é terra de ninguém. O espaço é terra de ninguém. Não. O ser humano, ele tá aí pra destruir tudo que ele pode, né? O cara, zero emissão. Vou fazer zero emissão aqui, mas tá cagando lá em cima de um jeito inacreditável. Eita caralho. Gravidade, bicho. Esse negócio de criar internet pra longos lugares que tem pouco e tal, não é uma tentativa nova. Eu lembro que, eu acho que era do Facebook o projeto, se não me engano. Tinha uns balões que ficavam voando com, sei lá, um roteador com antena. E aí você pegava o sinal do balão, sei lá, em lugares ermos. Caraca, que maneiro. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. A Boring Company, esse nome é muito maneiro. É um trocadilho, né? É um trocadilho de boring no sentido de perfuração, certo? E boring chato. E de ser chato, né? Exatamente, de ser tedioso. Mas assim, eu vi numa entrevista ele dizendo que era assim, ele viu que era fácil conseguir uma permissão pra cavar um buraco no chão, e ele falou assim, então vamos fazer buracos no chão e testar Então, cara, você vê que o cara é super vilão. Assim, não é porque é fácil que você tem que fazer. Não, mas existia um projeto de trânsito. Ele falou que o problema dele era trânsito em Los Angeles. Trânsito em Los Angeles é fudido. Ele começou, essa semana eles começaram a perfurar de verdade, comercialmente. Ah, é? Em Las Vegas. É, porque eles fizeram um teste Não tem trânsito em Las Vegas. Não, mas... Tem escada rolante pra todo lado. E passarela. Mas assim, a ideia era cavar túneis pra fazer um projeto que era o do Hyperloop, que era um túnel a vácuo, onde você transportaria carga e pessoas, tipo, a quase a velocidade de um avião, de baixo, só que subterrâneo. E, mas os terremotos, tá fazendo isso logo na Califórnia e tal. Ele falou que, tipo assim, é que terremoto é fudido na superfície, mas embaixo da superfície é muito mais fácil uma estrutura aguentar do que em cima. Então, tipo, pode ser revolucionário, pode não ser. Ele falou assim, não sei se vai dar certo isso. E pode tá fudendo a Califórnia, a gente tá testando, né? Hein? Transformar num queijo suíço do caralho. Mas esse é o plano maligno, pô. Transforma a Califórnia no plano suíço. Descola no continente, faz uma ilha Califórnia, e aí ele vende condomínios. Com internet. Mas, pô, se você olhar, tem um vídeo de um dos túneis que eles construíram em Los Angeles, de um Tesla entrando no túnel e aí ele dirige, acho que autonomamente, dentro do túnel, sei lá, cento e caralhada, num túnel micro, sabe? Tipo, parece uma simulação, parece uma coisa de videogame, não de vida real. De, tipo, zero trânsito, né? Ele simplesmente entra nessa parada e... Assim, não sei se isso vai funcionar, né? Mas certamente, se funcionasse, imagina um túnel a vácuo indo de uma cidade a outra transportando carga, só isso já seria uma revolução inacreditável. Cara, seria uma revolução inacreditável se eu conseguisse pegar o trem da Filadélfia para Nova York que fizesse no mesmo tempo de Barcelona a Madrid. Isso pra mim já seria uma revolução incrível. O que Los Angeles precisa, na real, é transporte público, né? Que é uma coisa que não tem... Aqui nos Estados Unidos o pessoal olha e imagina, os Estados Unidos tem muito metrô. Não tem, né? A gente tem pouquíssimos metrôs aqui. Na maior parte das cidades aconteceu o mesmo que aconteceu no Brasil. O pessoal desmanchou a maior parte dos trens, bondinhos, essa coisa de transporte
público para colocar carro, e em alguns lugares, principalmente na costa oeste, simplesmente eles nem consideraram, né, a construção de transporte público de massa usando trens, esse tipo de coisa. E Los Angeles é um dos piores exemplos do universo para isso, né? Los Angeles é aquele sprawl infinito de casas, tudo casa de térreo e primeiro andar no máximo, que você demora 3 horas para ir para qualquer lugar. Então, é legal a solução que ele tá pensando pro problema, mas a gente tem soluções bem mais simples, que são comprovadas em vários outros lugares do mundo. Sim. Não precisa dessa viagem louca de cavar buraco e botar vácuo pra botar 4 pessoas dentro de um pod, que tem essa também. O pod não é muito grande, né? Uhum. O pod é pequenininho. É interessante que ele esteja fazendo isso aí, mas eu acho que ele contribui mais com o mundo, com a Tesla e com a SpaceX mesmo. Mas, é assim... Esses caras aí só querem marcar o nome. A empresa começou a se beneficiar muito dessa imagem de excêntrico que ele tem, porque ele começou a fazer caixa do Boring Company vendendo produto. Primeiro ele vendeu um boné da Boring Company. Isso é muito zoado, cara. Se eu fosse investidor, eu ia achar isso uma merda, sério. Eu tô investindo numa empresa que vai cavar buraco, sei lá. Aí o cara começa a vender boné e lança-chama. E aí depois eu lança-chama. Então, não dá certo, cara. Dá errado. A empresa é de cavar buraco e não cava buraco, porra. Mas o cara lança-chamas. Ele lança o lança-chamas. Foi a parada que ele fala que não é lança-chamas por propósitos legais. E realmente não é. É um negócio de passar calefação em telhado. É, exato. Só que com uma carinha de uma arminha. É, com um corpo de Nerf. Exatamente. Ele pegou uma parada de... Fez a Nerf do mal. E aí ele vendeu 20 mil disso por $500, eu acho. Como as pessoas são otárias, né, cara? Essa parada deve custar, sem sacanagem, deve custar $5 na porra de uma Home Depot. Sim, mas aí ele fez caixa porque ele se aproveitou dessa imagem que ele tem de ser um cara excêntrico, de fazer uma coisa maluca. E o cara tá vendendo um lança-chamas que tá escrito na caixa, não é um lança-chamas. É uma piada, cara, que as pessoas pagaram. Quando um investidor bota milhões, centenas de milhões de dólares numa empresa que vai revolucionar o transporte cavando buracos e túneis, ele quer bilhões de volta com concessões públicas de transporte, cacete. Ele não quer vender 2.000 lança-chamas e, sei lá, 500 bonés, cara. Mas ele fez caixa com isso. Que caixa, cara? Fez caixa, ué? Caraca, o investidor tá olhando esse filho da puta vender boné e lança-chama. Eu estaria putaço. Se ele precisa de caixa, ele faz um negócio que custa $5, vende por 500, não é incrível? O caixa é o dinheiro que o investidor botou, que esse filho da puta torrou. Sim, mas ele tá gerando mais caixa, pô. Cara, a empresa tem que cavar buraco, não tem que vender boné. Isso é muito zoado, cara. Mas cavar buraco custa dinheiro, aí precisa de dinheiro pra cavar. Mas é por isso que ele pegou dinheiro do investidor, pra cavar o buraco. Então, mas aí se ele fizer caixa sem investidor, melhor ainda. Pra que o investidor... eu vou ter que botar mais dinheiro, se ele pode criar a caixa, ou então botar um novo investidor em mais imaginando uma reunião de board, ele chegando e falando assim, a gente tá sem grana, nós somos uma empresa de cavar buraco, mas relaxa, a gente vai vender boné, vai ser top. E lança-chamas. Aí ele bota aquele boné todo troncho na cabeça. E os caras que aplaudem? Fudeu. Aí ele senta, fica olhando pro celular e não fala com mais ninguém. Mas esses golpes de marketing são importantes. Imagina que antes deles conseguirem lançar o primeiro foguete da SpaceX com sucesso, eles estavam numa ilha no Pacífico, lá em Kwajalein, eu acho que é o nome do lugar. É uma ilha tipo foto 3x4. Não tem porra nenhuma na ilha. É só a base militar. A galera lá tava se fudendo, com calor, dormindo numa barraquinha pra poder fazer o foguete sair. E qual foi a ideia dele? Não, vamos fazer aqui uma coisa que vai parecer com o foguete do Falcon e vamos botar lá em Capitol Hill, em Washington, que é pra galera olhar pra isso aqui e perceber que a SpaceX existe, pra gente criar esse awareness, esse conhecimento de que a SpaceX existe e ela tá aqui pra fazer essa parada. E no fim das contas, foi o que salvou a SpaceX. Porque quando eles finalmente conseguiram fazer o primeiro lançamento, né, eles estavam do mesmo jeito da Tesla, quase acabando, os caras iam ficar sem porra nenhuma, sem um centavo no bolso, e eles fecharam um contrato de mais de $1 bilhão com o governo americano, né, porque eram 12 lançamentos que eles iam ter que fazer com isso aí, e isso tirou a empresa do buraco. Isso ali em 2008. E ele também, né? Meio da recessão. E ele também quase que... Ele parava de favor. Ele ficou liso. Ele tava pedindo aos amigos já o Vale Transporte, né, que ele tinha um jatinho que ele usava de São Francisco pra Los Angeles, e ele começou a voar de Southwest, porque ele não tinha mais dinheiro pra botar a gasolina no jatinho, pra fazer o jatinho voar. Então ele tava já... mas cadê o jatinho elétrico? Nessa hora não tem, né? Pois é. É que é uma piada no Homem de Ferro 2.
2002. E o Elon Musk faz uma aparição rápida e a Pepper Potts se apresenta, aqui está o Elon Musk. E aí o Elon Musk fala com o Tony Stark, olha, eu tenho uma boa ideia para um avião elétrico. Se você olhar, a pessoa não lembra dessa cena, mas o Elon Musk aparece, né? Porque o Tony Stark, olha só, o Elon Musk é um cara, é um marqueteiro, cara. O Tony Stark foi construído em volta do Elon Musk. Na época, o Jon Favreau falou assim, a gente tem que conhecer esse cara, Elon Musk, que esse cara é o Tony Stark. E aí, ele conheceu o Robert Downey Jr. e ele falou assim, olha, absorve esse cara porque esse é o lifestyle de excentricidade do cara que trabalha com inovação e tal, que é totalmente Tony Stark. Então, quando comparam o Elon Musk ao Tony Stark, na verdade, o Tony Stark do cinema, pelo menos do MCU, foi construído em cima do Elon Musk mesmo, desde aquela época, desde 2008. Então, isso é lenda. Não é, cara. Ele já falou. O Jon Favreau falou isso. Então, o Jon Favreau falou isso que era pra chamar a atenção, mas o Elon Musk, ele não parece em praticamente nada com o Tony Stark. O Jon Favreau, que é o diretor. marqueteiro. O Jon Favreau, que fez esse marketing aí pra empurrar também, e ajudou muito o Musk. Né? O Musk não tava numa época legal, na época que isso tava acontecendo, e isso levantou demais a moral dele. Isso, mas ele não era nem de perto famoso como ele é hoje. Não, nem de perto. Aí quando eles estavam filmando o primeiro Homem de Ferro, ficava mais ou menos uns 15 quilômetros de onde ficava, acho que era SpaceX na época. O Robert Downey Jr. tinha ouvido falar do cara, né? E na época o pessoal tava falando, tem esse cara louco que tá fazendo essas paradas de mandar um foguete, de construir uma empresa de foguetes, e ele, vou lá conhecer esse cara, né? E o Downey foi lá, conheceu o Musk, eles ficaram muito amigos, são amigos até hoje, e eles foram pra muita farra junto, esse tipo de coisa, mas a personalidade é o Robert Downey Jr. Não, claro que é, claro, totalmente Robert Downey Jr., mas era só o conceito do milionário excêntrico, inovador, essas coisas, entendeu? Mas a coisa ali foi mais o Jon Favreau falando, né, pra criar esse hype, e também terminou ajudando muito o Musk na frente, mas não tem essa parada assim da personalidade do cara. Não é personalidade, mas não é isso que eu tava sugerindo. E quando o Robert voltou, ele chegou pro Favreau e disse, pega um Roadster, tá aqui no laboratório e vai ser o carro que vai ficar mais perto de mim, que eu quero que ele apareça nas cenas comigo, e se vocês verem aquela primeira cena dele aprendendo a voar, o carro que tá mais à direita, né, do Favreau, acho que é um carro cinza, é um Tesla Roadster, que tá lá, na ceninha do filme. Desde o primeiro Homem de Ferro já tinha lá. Só o Tony Stark mesmo pra conseguir furar essa fila, mano. Mas assim, a prova de que a personalidade não tem nada a ver, basta você ver qualquer apresentação do Elon Musk e ele é um desastre de comunicação. Ele gagueja, parece que ele não faz ideia do que ele tá falando. Ele é mega tímido, ele é o oposto do Steve Jobs. Ele não tem nada da confiança que o Tony Stark tem, que o Steve Jobs tinha. Ele parece que ele é até difícil de acreditar. Cara, como esse cara sabe o que ele tá fazendo? Ele não sabe, sabe? Ele realmente não passa a confiança de que ele entende o que ele tá falando quando ele faz a apresentação, cara. É muito estranho. Ele é muito tímido, né? Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. Tem outra coisa, né? Ele lançou essa palhaçada aí de Cybertruck. Que palhaçada! Que palhaçada! Nada de palhaçada. Nada de palhaçada. Cybertruck, Azaghal! Então, o formato nem me desagrada tanto, assim. Não sei quanto a vocês. Achei legal e ousado o cara fazer um carro diferente. É ousado, cara. O cara fazer um Blade Runner PS1 low poly, cara. Eu achei legal, porque todo carro é igual no final das contas. Ele ficou... Tesla, todos os Teslas são iguais a outros carros. É isso. Eles são mais parecidos, né, com os carros de mercado. E o Elon Musk, no início lá do Keynote, ele ficou falando, por 100 anos as picapes têm o mesmo formato, nunca nada novo. Aí ficou PowerPoint mostrando todas as picapes, tudo naquele mesmo formato. Ford F50, das normais até aquelas mais gigantes. Aí, agora a gente vai mudar essa porra toda. Aí botou música do Mad Max. Olha aí, Léo. Mad Max. E aí entrou o Cybertruck no palco. Aí o cara pega aquele Fortinho pra falar que o carro... É inquebrável. É inquebrável. Aí o Fortinho pega uma porta de picape comum e dá-lhe uma marretada com vontade. Ó, aquela porta branca lá. Aí ele foi no Cybertruck, cara, e deu uma esfregada. Você achou que ele deu uma menos? Nossa, mas foi força? muito diferente. Mas depois ele bateu de novo. Ele falou, bate de novo aí. Mas foi muito... Bate com carinho, sabe? E aí, tem gente que fala que o negócio das boladas de aço ali foi de propósito, pra nego falar, fale mal, mas fale de mim. Vocês acham? Não foi não. Não era pra... Eu não acho que foi, que eu acho um mico do cacete. Então, por exemplo, não acho que foi planejado pagar mico de propósito. Não era pra ser. Então, mas vilão ele é, né? E aí ele ainda manda jogar de novo. E o cara nem joga com força. Se ele tivesse jogado com ele força, deu uma ele tinha explodido o carro explodiu no palco.
Mas, tipo, sabe o que eu não entendi? Por que isso tinha que ser um feature? Por quê? O vidro. O high-tech. vidro, a porta inquebrável e tal, por quê? Porque tudo é feature pra ele. Mas, caraca, eles estão vendendo design, conceito e tal, e por que tem que ser um tanque de guerra também? Porque ele é o Elon Musk, né? Ele tem que vender um tanque de guerra pras pessoas pra trabalharem. É assim, toda a propaganda dele, ele tá vendendo esse carro pra galera que faz trabalho manual, né? Não, cara, claro que não, porque o americano compra picape porque gosta. Eu acho que é isso. É muito mais do que a utilidade, do que ser um utilitário. Isso é uma cultura, cara. A picape é um fenômeno cultural americano e esse carro é mercado americano total, cara. E quantos que já vendeu? Bateu aí uns 250 mil reservas. É, mas aqui ele não vendeu nenhum, né? Ele vendeu vales de $100. Ah, mas o modelo 3 começou assim, vendendo na reserva. Caraca, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer uma empresa que vende uma reserva de algo que eu vou entregar daqui a 3 anos. É isso, sim. Mas isso é um crowdfunding. Não é? É pior. Sim. É pior do que crowdfunding, porque você nem tem promessa de entregar essa merda. Não, claro que... Ué, você não acredita? Você pega só 100 conto do cara, bota aí, investe, compra ação da Tesla, foi uma maconha, ação cai, aí vende ação. Aí fala uma merda, ação sobe, entendeu? É isso que ele tá fazendo, cara. Ele tá se financiando. Esse cara é muito filho da puta, cara. Ele tá se financiando 250 mil pedidos a $100, dá quanto? Dá 25 milhões? É isso aí. É, 25 milhões. 25 milhões que esse cara tá pegando pra usar no mercado financeiro, é isso. Aí ele deve ter botado, lançou a ação da Tesla no mercado, amanhã ele vai fazer uma merda. Amanhã vai fazer uma merda. Vai cheirar cocaína no John Hogan, as ações despencam. Aí ele compra de volta essa merda. Aí lança um carro novo, ação, pau, lá em cima. Caraca, o cara tá fazendo caixa pra começar a produção, não é? Não vale 25 milhões pra começar? Acho que não vale nada no caixa da Tesla, isso aí. Assim, é que é peanuts no tamanho da Tesla hoje, mas... Cara, mas eu caixa, acho de qualquer desonesto jeito. o que ele faz, me desculpa. Como é desonesto? Ele ofereceu no mercado. Ele faz uma reserva de $100 e aí fica falando... Quanto que ele falou que vendeu aí? Bilhões. 100 bilhões de dólares, sei lá. Exato. 100 bilhões. Vendi 100 bilhões. Não vendeu. Você vendeu $250 mil. Essa é a realidade. É uma coisa que você deu uma marretada de leve. Ou que você puxou uma F-150, fez um cabo de guerra lá com a F-250, né? Na ladeira. É. Só que o carro dele saiu antes. Não, e mas aí o outro tava acelerando também? Não tava. Então, ele só tava puxando, não é? Então, mas depois a outra acelera. E ele fala que ele venceu. E o cara não dá a oportunidade da F-150 se defender, porque não tem um carro desse pra você comprar. Eu acho muito zoado, cara. Então, mas é... Só achei maneira a versão Romero Brito que já fizeram. Não, o Boss Logic ficou maluco. Ele fez várias versões. Fez versão Blade Runner, fez versão Akira, fez um monte de versão maneira. Cara, olha só. Mas o que tu achou do carro? A minha primeira impressão é, que coisa horrível, adorei. Sabe qual é? Porque é claro que causa estranheza no início, mas depois que eu comecei a ver... Ok, é ousado, vai. Qual é a montadora tradicional de mercado de 100 anos? Ford, Chrysler, Ele não tem 100 anos, ele tem 2 semanas. Não, mas eu tô falando das montadoras. Qual é a montadora de 100 anos? Ah, mas você vai em salão de automóvel aí... aposta dessa? Você vai no salão do automóvel, tem um monte de carro maluco. Mas nego não fala assim, vou produzir daqui a 3 anos. Vou produzir, compra aí. Não fala. Chega lá, faz um show, bota o carro girando lá com uma hostess lá, e aí fica, olha só, o nosso carro conceito. Tipo, desfile de moda e nada acontece. É só um carro conceito pra você fazer um branding e comprar um carro tradicional. Aí é uma coisa que eu concordo com o Seinfeld, que gosta de carro antigo e tal. Fala, hoje carro não tem personalidade. É tudo igual, é tudo a mesma parada, só muda aí um micro design. Por que o carro tem que ser tudo igual? Por quê? Porque todo mundo tá jogando no seguro, no mercado, que tipo assim, é um mercado bilionário e todo mundo quer jogar seguro. Aí o cara vai e ele... Porra, o cara já não tava jogando seguro, fazendo uma empresa de carro elétrico. Aí agora o cara faz um carro desse completamente bizarro, louco, cara. É ousado, vai. Nenhuma das tradicionais faria um negócio desse. O que você achou, Paulo? A primeira coisa que eu pensei foi, será que aceita cartão de crédito brasileiro? Esse carro é carro de youtuber, cara. Ele vai ser um carro... Assim, eu acho que ele tá aproveitando essa status cultural... Eu não sei como o Case ainda não deu um rolê nesse carro e fez um vídeo. Não entendi ainda. Esse carro parece que foi feito pra isso. Tem vários reviewers de... Não, eu quero o Case sentado dirigindo esse carro ou o carro se dirigindo, sei lá. É um carro... Cara, olha só. Esse carro... O carro, primeiro, ele é muito bizarro em termos de escala. Porque quando você olha no palco, ele é maneiro, mas ele é muito
mondrongo em termos de tamanho. Ele não é maneiro assim. Ele não é que nem um carro do Mad Max, por exemplo. Ele é meio esquisito. Como assim? Depois, o carro não tem retrovisor nem limpa-vidro. Vai tomar no cu, você não pode nem sair com esse carro na rua. Não, isso aí Não tem. O carro que tá ali, que ele joga pedra e dá carinho Não com tinha marreta, retrovisor. não tinha Vai ter retrovisor. que ter. E não tem limpa-vidro. Então, ele tá enganando as pessoas. Aí quando vai sair a versão, ele bota lá um retrovisor Vai de ter. Chevette, um Todo limpa-vidro de mundo vai Fusca. reclamar. Que nem quando o jogo faz downgrade, mostra na E3 um jogo e depois que lança é outro jogo. É isso aí, cara. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. Eu queria lembrar de um episódio também onde o Elon Musk às vezes tá aqui só meio que... Eu não. É, tudo bem. Eu não tô endeusando Teve um ninguém aqui, não. episódio que foi uma vergonha, assim, ele era pra ser uma coisa ok. Ele acabou- quis, o ego dele, ele quis brilhar Ele tem um ego, em é. cima de uma tragédia. Essa é a Não. verdade. Ah, não, mas assim. É. Era a época dos moleques lá que estavam presos na caverna. Ele chegou falando, eu vou ser o Tony Stark. Ele acreditou na parada do Tony Stark. É, parece que ele acredita. Ele falou, vou projetar aqui ó, a cápsula que vai tirar essa criançada de dentro daí, vai tá, eu só vou salvar o dia. Não, olha só. É isso aí, cara. Olha Esse só, é o ego dele falando. E aí ele tava o mundo inteiro tentando ajudar as crianças, estavam presas lá na caverna, tava inundada a caverna, e ele falou assim, olha, eu tenho uma parada que pode E nem ajudar. tinha, ele mandou um monte de maluco fazer correndo na Então, ideia. fazendo um submarino maluco lá e tal, pra tentar salvar as crianças. Aí, ele foi criticado, o episódio, nem esse episódio que ele foi escroto, ele foi criticado porque muita gente tá falando isso, você tá querendo chamar atenção, aí o rei do marketing pessoal. É mesmo. Quem quer ajudar não precisa ficar falando. Ele pegou mal nessas críticas, ficou irritado. Não foi isso. Ele chegou lá com a porra do submarino, projeto submarino, sei lá, e o cara que tava tomando conta do resgate falou, isso aqui não vai funcionar, amigo. Não tem como usar isso. Mas um cara na internet criticou ele. E aí ele respondeu o cara. Chamando o cara de De pedófilo. pedófilo. Porra, Seu tá pedo, não sei o que, caralho e tal. E aí, puta, pegou muito, mas foi realmente escroto. E pegou mal pra caralho. Caiu a ação das empresas. Tudo que ele faz, cai a ação das empresas, tá? Não sei o Aí que. ele faz de propósito, eu acho, cara. Aí vai gravar podcast com uma maconha despenca, aí vem Ele vai lá e NASA compra. e fecha o negócio. Aí ele vai e compra. Esse cara é muito filão, cara. Por isso que ele quer ir pra Marte. Ele vai acabar com a Terra e vai entrar num foguete e ir embora e vai deixar só a gente pra tomar no cu aqui. O cara tá cavando um monte de buraco pra engolir a Califórnia quando ele sair. Aí ele vai apertar os explosivos, a Califórnia inteira vai sumir. Ele quer provar que a gente precisa ir pra Marte porque a humanidade vai acabar. Ele vai provar que se não fosse pra Marte, a gente ia acabar com a humanidade aqui. E aí ele decola com o foguete dele pra Marte e o Starlink dele vai soltar laser e matar todo mundo. É um excelente filme de James Bond, né, cara? Quem é o James Bond que vai enfrentar o Elon Musk? Porra. Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. Tem a Solar City, né? Que era o outro braço desse movimento dele pra energia solar. Mas a Solar City foi uma empresa comprada, né? Solar City foi fundada pelos primos dele. Ele Tá deu de o brincadeira. E ele botou dinheiro pra abrir a empresa. Mas eu sei que agora a Tesla tá oferecendo A Tesla comprou. Hoje já é da Solar City, já é desde 2016. todas as soluções de painéis solares estão sendo oferecidas pela Tesla agora. É por isso que a Tesla comprou a E o Solar City é o maior fornecedor de painel dos Estados Unidos. Mas a ideia da Solar City, me corrijam se eu estiver errado, não era de fato painéis, como a gente está acostumado, mas as telhas que substituiriam painéis, né? Você teria o seu telhado de casa com telhas que absorvem energia do sol e carregam as baterias da Tesla, que você tem da sua casa, né? Seus charging wall. E é isso, né? Essa é a ideia. Você, em vez de botar um painel em cima da seu telhado com uma área limitada, você teria um telhado solar. Eles cresceram com um painel solar, mas a motivação que colocou pra Tesla adquirir a Solar City foi juntar essas telhas solares da Solar City com as baterias da Tesla dentro de casa, porque normalmente quando você coloca o painel solar, você devolve energia pra rede. Sim. E aí muitas cidades dos Estados Unidos, vendo que tinha muita casa colocando isso, começou a diminuir o incentivo para devolver energia pra rede. O pessoal pagar menos. E aí eles começaram a se movimentar para essa energia que é gerada começar a ser guardada em bateria. A pessoa usar na própria casa. Isso. A grande motivação da Tesla de criar o Solar City foi para juntar as duas tecnologias para poder oferecer a telha junto com a bateria. E também porque a empresa provavelmente ia
pra falência, né? Se ele não tivesse comprado. Se ele não tivesse trazido pra dentro de casa, o mercado não tava mais tão quente. É bem mais caro. O que eles imaginavam que ia ser o custo de produzir esse telhado 100% solar continua sendo muito mais alto do que um telhado normal. Então, na maior parte das vezes, não vale a pena. Os custos atuais, hoje, vale muito mais a pena você usar o espaço e construir uma usina para produção de energia usando energia solar diretamente do que colocar em casas. Por mais que seja possível você produzir energia e usar dentro da sua casa, se você construir uma usina solar de verdade, né, no geral é mais barato. A produção de energia é mais barata do que você colocar isso na sua casa. O que eles imaginavam que ia ser esse grande mercado, que todo mundo ia querer colocar energia solar e todo mundo ia ganhar dinheiro do mercado de energia, terminou não se concretizando, né? Não foi tão fácil ou tão simples como eles imaginavam. Tanto que eles começaram até a não querer mais pro residencial, né? Eles tentaram se voltar pro comercial, pegar coisa feita Walmart, instalar energia num lugar muito grande, né? Que no fim dá mais lucro. Eu lembro que há um pouco tempo atrás, eles já estavam, 2 anos atrás, sei lá, já tava, não. A partir do ano que vem, é telha de Solar City na casa de geral, revolução, vai ser mais barato que a telha convencional que você tem na sua casa, faz todo sentido. Vai começar amanhã. Já paga 1.800 aí pra garantir seu telhado. E aí, de repente, parou de falar da parada. Parou porque... Ele é um super vilão. Mas acho que era porque a Tesla tinha comprado e eu lembro dele falar que a Tesla não estava oferecendo durante o último ano nada de solução de painéis solares, só porque eles estavam concentrados em entregar os modelos 3. Todo o foco da Tesla era fazer bateria para o modelo 3 e entregar os modelos 3, que esse foi o pesadelo de 2018. É claro, porque a porra de uma fábrica de carro que não consegue entregar carro. Mas agora entrega, ele tá abrindo a fábrica na China, maluco. Agora, finalmente, o cara... que eu falei que ele tá... O modelo 3 tirou... Ele já tava na forca com o pezinho, sabe qual é? Pezinho bambo já, assim. Aí esse modelo 3 foi o cara que segurou o banquinho. É, sim. E aí agora a forca afrouxou, porque tava na situação... Esse cara vive no limite, mano. Eu li que ele vive sem grana pro jatinho. Complicado a situação do... Tanto que agora, em outubro, foi o primeiro quadrimestre que a Tesla deu lucro. É, deu 143 milhões. Então, eu li que ele conseguiu um negócio extraordinário e inédito de um estrangeiro conseguir o nível de incentivos fiscais da China para estabelecer a fábrica, a Gigafactory na China. Se esse cara não é um super vilão, eu não sei o que ele é. Cara, a fábrica é gigantesca que tá sendo construída lá na China, da Tesla. Não, agora a gente vai descobrir se ele é super vilão de verdade, né? Que ele vai dar de frente com outro grande super vilão, que é o governo chinês, né? Eles estão dando todos esses incentivos para ele botar a fábrica lá, eles roubarem toda a tecnologia e depois dizer tchau. Não sei, vamos ver, exatamente. Agora a gente vai ver se ele é vilão de verdade. Ou então pode ser só o Munha, né? Que chega lá, faz um negocinho e desaparece. O cara tá com um monte de satélite voando aí, amigo. É só laserzinho. Azaghal, tem a Neuralink, o negócio de coisa no cérebro, de implante cerebral. Ainda teve essa parada. É, essa é a mais nova. Ou seja, controle mental, cara. Vai ter gente fazendo fila aqui nos Estados Unidos pra entrar nessa porra. Vão pagar adiantado. Vão pagar adiantado 5 anos antes. Não. Vai ter uma fila de zumbi da Neuralink aqui. A galera não vai sair desse negócio nem pra ir no banheiro mais. E ele provavelmente vai vender tudo, né? Ele vai vender a Neuralink, vai vender a casa pra você ficar lá já com gente pra fazer a limpeza da cadeira quando você se cagar e se mijar todinho. Vai ser dinheiro infinito. Neuralink liga com Starlink direto, né? Caraca, Azaghal, acho que você tem razão. É um super vilão mesmo. Olha aí. Tá tudo aí, cara! Tá tudo aí na nossa cara! A gente tá preocupado com o Mark Zuckerberg, não tá vendo esse cara chegar de fininho. Qual é o jabá do mês? Tem curso de ser super vilão na Alura? Não, mas olha só, eu vou deixar na Alura um artigo com 5 curiosidades do Elon Musk que não deu pra gente abordar aqui. Que o André Breves escreveu também a tese de doutorado dele sobre o Musk. Caraca! Tem o link aí no alura.com.br/especial/Elon Musk. Vai estar também aí pra quem tiver na app, pra quem tiver no RSS, no feed, pra clicar e dar uma lida aí com 5 curiosidades interessantes que dava pra fazer uns 4 episódios do maluco mesmo, né? Dava, cara. Me arranhou. E relacionado a isso,
isso, a gente tem lançamento nos cursos de Data Science e Python, que tem a ver com inteligência artificial, que tem a ver com dirigir o carro sozinho, tem a ver com a Neuralink controlar você e fazer o que ela quer que você faça. E também a gente tá lançando uns cursos super da moda, que é o Flutter, que é para desenvolvimento móvel, para Android, para iPhone, que tá super na moda aí. A gente tá lançando 3 cursos. Kafka, que também é outra coisa que aparece em muito lugar, talvez não deveria estar em tantos lugares, mas é uma tecnologia aí para você distribuir serviço e mensageria e um monte de coisas. E também um monte de curso de programação funcional. Então a gente está lançando muita coisa esse mês interessante, em parceria. Alguns cursos foram desenvolvidos com a equipe do Nubank, ficou bem interessante. Olha aí! Uns cursos com o pessoal de tecnologia que é bem colega nosso. Ficou muito bacana, a gente vai deixar o link para esses cursos novos também. Maneiríssimo. E tem a URL de desconto que você sabe, né, Alexandre? www.alura.com.br/promoção/nerd, onde você pode fazer a assinatura da Alura e ter acesso a todo esse vasto conteúdo de curso. Quantos cursos a gente tá agora? Só pra... Com 10% de desconto. Ó, não vai ser agora que a gente vai bater o 1000, mas vai ser na virada do ano, vai bater o 1000. Caraca, maluco. 1000 cursos, estão chegando lá. 1000 cursos da Alura, cara, muito bom, cara, é muita coisa. Você tem certeza que você vai achar o que você precisa pra dar um boost na sua carreira e o que você nem sabia que você precisava, mas com certeza também vai ser muito útil na sua vida profissional, cara. Por isso que a Alura existe, é por isso que a Alura é um sucesso, por isso que ela está aqui conosco todo mês, cara, sempre com um assunto mega maneiro, certo? Certíssimo. Até mês que vem, pessoal! Ô, Dave, você já imaginou se a gente pegasse o Elon Musk e criasse uma paródia dele, sei lá, com nome parecido, e em vez de que vilão fosse um herói, e fizesse tipo um quadrinho dele ou alguma coisa assim? Será que esse herói poderia estar na Sociedade da Virtude? É verdade, olha aí.